de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade à nossa série de palestras sobre a diversidade religiosa e cultural do planeta, nós vimos na nossa última apresentação a história das civilizações planetárias, ou das chamadas 7 civilizações, sob a responsabilidade do Cristo do planeta. Evidentemente que dessas 7, 5 já estão devidamente constituídas. Então nós vimos que com a entrega no plano espiritual do grupo de espíritos que ficariam sob a supervisão do Cristo, uma multidão em torno de 25 bilhões de entidades, como nos lembra Emmanuel, isso em torno, nada ao pé da letra, essas entidades foram entregues ao Cristo, a supervisão dele, a sua adoção, ou melhor, a sua paternidade adotiva no plano espiritual. E para isso, para cuidar da evolução dessas entidades, ele fez o planeta, ele funda o planeta como um canal de Deus, ou como nos fala o livro A Gênese, onde Kardec foi extremamente sintético ao dizer que ele é o médio de Deus. Allan Kardec se utiliza dessa expressão através de um escritor francês chamado Beremer, em que ele pede autorização para utilizar essa definição do Cristo como médio de Deus. Ele, como médio de Deus, ele canaliza forças e cria a terra. Ou como diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele funda a terra, estabelece a terra. E aí, com a evolução do planeta, através dos milhões e milhões de anos, com o esfriamento do planeta, com a formação dos continentes, através das grandes explosões vulcânicas, movimentos de terra e terremotos, etc., nós temos então que as águas baixaram e algumas terras elevaram, formando os continentes. E o continente assim, mais primitivo, em termos de habitação, foi a região da Oceania. E aí os espíritos, alguns desses espíritos, começam a encarnar na região da Oceania, formando o que nós chamamos da raça da Lemúria, os povos primitivos da Lemúria, e que constituiu-se então a chamada segunda raça. Com o passar do tempo, com navegações e também com movimentos do planeta, com movimentos geológicos, muitos desses da Lemúria passaram para o continente africano e outros para a região da Ásia, a Mongólia. Então aí nós temos duas grandes frentes naquilo que se chama a terceira raça: a África e a região da Ásia, ali a Mongólia, no caso a China. E aí nós temos a chamada terceira raça. Todos esses são chamados raças primitivas planetárias. Para dar um impulso, desenvolvimento a essas raças, foi chamado pelo Cristo a colaboração de extraterrestres. Extraterrestres no sentido de seres fora da psicosfera terrestre. Não devemos esquecer que a chamada primeira raça, ou a primeira civilização, aquela que foi entregue ao Cristo no plano espiritual, ela estava no plano espiritual. Mas então o Senhor chama seres de outra instância, de outro planeta. E havia um planeta
ligado à constelação da estrela da Capela, que estava na mesma situação que nós nos encontramos agora no aspecto moral. Não vamos pensar que é no aspecto físico. Necessariamente, habitantes de outros planetas não têm a mesma estrutura física do que a nossa, mas sim um padrão psicológico, né? O nível de consciência e o nível moral. Esse nível de consciência e o nível moral é semelhante ao atual estágio geral do nosso planeta Terra agora. E como aquele planeta lá daquela região precisava se desenvolver e continuar a sua evolução em busca daquilo que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, define como mundo de regeneração, onde o bem começa a sobrepujar, onde o bem começa a dominar, e que há uma maior quantidade de seres que tem por objetivo buscar o seu aperfeiçoamento, né? Aqueles que resistiam a esse processo lá naquela instância, lá naquele sítio, lá naquele planeta, num acordo entre os Cristos planetários daqui, que é o nosso Jesus, e o de lá, foi solicitado a vinda deles para cá, já que eles tinham um adiantamento maior do que os seres primitivos aqui do nosso planeta e do ambiente espiritual ligado ao nosso planeta, para ajudar no impulso significativo, no impulso espiritual, o desenvolvimento do nosso planeta. E, feito o acordo, estabelecido o acordo, há lá o que se chama então de queda planetária com relação a essas entidades deste planeta da estrela da Capela. Então, eles caem de lá, ou melhor, não reencarnam mais lá. Lá só vai continuar aqueles que estão predispostos ao mundo de regeneração e vêm reencarnar aqui. Evidentemente, estão agora sob a supervisão do Cristo, também numa paternidade do Cristo, numa bênção do nosso Jesus, né? Como se fossem seres de empréstimo para trabalharem aqui, ajudarem no nosso desenvolvimento, estabelecendo isso, cumprindo o seu trabalho, voltariam então para a sua instância, para o seu planeta de origem. Feito isso, eles vieram para cá e um ambiente escolhido de preferência para eles chegarem é uma região do nosso planeta que hoje está submersa, é a Atlântida. Ali, a maior parte deles reencarnou. Evidentemente, precisava-se de material biológico para reencarnar. Material biológico aqui do planeta, né? Que vai ser utilizado, então, esse material da chamada terceira raça do nosso planeta. Da África, de mais preferência, já que a Atlântida está bem mais próxima da África, mas também alguns remanescentes da região que vai formar a Ásia, né? Dos amarelos, então da raça negra e da raça amarela, vai ser um material biológico que de alguma forma vai sofrer algumas mutações, como diz o livro A Descida dos Ideários, do professor Pietro Baldi. Existem mutações, evidentemente, mas as mutações não podem ser de forma muito agressiva. A suposição, como nos fala, até alguns órgãos da ciência e ciências que estudam a paranormalidade, a possibilidade de materialização de espíritos ou materialização de determinados elementos fecundadores da espiritualidade para ajudar também nesse processo da fecundação da nova raça, que vai constituir o que se chama da raça adâmica, evidentemente com alguma mistura ainda entre os da raça adâmica com a coloração dos negros e dos amarelos, formando alguns mestiços muito interessantes. E
O grupo que vai dominar com todo um cabedal de ciência, de novo pensamento, de nova filosofia, são esses da Atlântida. São esses que vieram da Capela. Ali vai ser constituído, então, todo um material para a preparação para a chamada quarta raça do planeta. Não, a Atlântida, então, vai ser a quarta raça. Com o movimento geológico, a destruição desta quarta raça, ou da Atlântida, os seres se organizam e vivem em grupo por afinidade. Alguns com determinadas afinidades conseguiram escapar dessa subversão e de forma mais rápida e curta, através de algumas navegações. Não vamos esquecer que eles estavam num ambiente de avanço científico, de avanço tecnológico, tá? Avanço científico e tecnológico proporcional à época, mas de adiantamento, por exemplo, no caso das navegações, e vão alguns marcharem para a África de volta, né? Nós vamos ter a constituição dos fenícios, por exemplo, ou então para a América, onde nós vamos ter os nossos índios aqui, ou os chamados peles vermelhos. Aqueles outros que por grupo tinham mais afinidade, que tinham a coloração mais branca, tinha a coloração branca, como convém chamar de raça adâmica, eles foram para a Europa. E esses que foram para a Europa, formou-se então a chamada quinta raça. A quinta raça, então, é a raça adâmica, daqueles que eram mais ligados à filosofia, ao pensamento metafísico, ao pensamento da paranormalidade, ao pensamento da ciência, vai formar então um grande conglomerado de seres na Europa, que é a quinta raça, a raça adâmica. E esta raça, então, que o nosso Augusto dos Anjos vai cantar no poema maravilhoso, na psicografia do Chico Xavier, dizendo assim, falando da Terra como um todo, ele diz: a civilização, quer dizer, a Terra, a civilização traz o gravame da origem remotíssima dos ares, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo infame, árvore genealógica de párias, faz mistério que o cárcere acompanhe, para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria, ou melhor, na carne aqui do nosso planeta. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria as esperanças nos céus inesquecidos. Que esperança é essa? A esperança de voltar para o seu planeta de origem, que eles interpretavam como céu. A esperança fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos, contemplando o instinto e a inteligência, fez da Terra, do nosso planeta, fez da Terra o brilhante grau da ciência, mas o mundo de deuses decaídos. Quer dizer, o brilhante grau da ciência, no sentido de que trouxeram para cá o pensamento científico, pensamento filosófico mais questionador, um pensamento metafísico também, com estruturas de um pensar do abstrato, e também das ideias da eternidade, da imortalidade, dos céus, da pluralidade dos mundos habitados, da espiritualidade, dos corpos espirituais. Trouxeram todo um referencial de ideias novas que não existia de forma tão metódica, podemos dizer assim, porque sempre esteve presente, mas de forma tão metódica e tão organizada no nosso planeta de origem. Este grupo na Europa, ela vai se ramificar por motivos de guerra e por afinidades
ela vai se dividir em 4 grandes blocos. Um bloco extremamente branco, que não admitia miscigenação, ficaria na Europa. Então, vai formar um povo indo-europeu. Um outro grupo que aceita, de alguma forma, a miscigenação, vai formar o povo indiano. Um outro povo que também, de alguma forma, aceita a miscigenação, vai formar o povo egípcio. E um outro grupo que não aceita ou resiste à miscigenação vai formar o povo de Israel. Ou, melhor, os descendentes daquilo que nós chamamos de povo de Israel. Quando se fala em Israel, nós já estamos falando de um ambiente, de um Estado, de algo constituído. Né? Então, estamos falando daqueles povos que temos como referência Israel. Cada um desses 4 povos vão trazer significativas contribuições. Eles que formam, então, a chamada quinta raça, ou a quinta civilização planetária. A Europa vai trazer o pensamento científico, que depois vai se pensar em termos de análise, o pensamento cartesiano. Descartes vai ser uma grande contribuição neste campo. Na religião nós vamos ter o tomismo, né? O pensamento aristotélico dentro da igreja, através de Tomás de Aquino. É uma racionalização da fé. Nós temos na Índia a metafísica, a contribuição em termos de espiritualidade, de rituais, de simbolismo, da ideia primitiva e importante da metapsicose, que vai evoluir para a reencarnação, para os ciclos da vida, para a evolução, de uma maneira geral, do pensamento espiritual. E com as ideias abstratas, com a ideia do Deus pessoal, dos muitos deuses pessoais, ou em forma de pessoas, como nós vemos no imenso panteão da Índia, e também a ideia do Deus abstrato, do Deus transcendente, totalmente pessoal, que eles chamam de Brahman. E no Egito, nós vamos ter a contribuição com relação à ideia da solvência da alma, da comunicação dos espíritos, da mediunidade, das artes, da arquitetura, da contribuição de todo o mundo esotérico, das contribuições de Hermes Trismegisto e a história da sabedoria, das tradições espirituais. Esse é o povo mais adiantado. Esse povo aceitava de alguma forma a miscigenação, com restrições, evidentemente, que eles são povos recaídos, mas com muito mais fluidez, sem tanto rigor. Sem tanto rigor como no caso dos europeus, né, que resistiram à ideia da raça pura. O que nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial, né, uma busca, uma pesquisa da eugenia, colocando a raça pura, a raça adâmica, a europeia, como a pura, definitivamente a pura. E no caso da Índia, apesar de aceitar a miscigenação, nós temos uma resistência muito grande ainda com relação a isso, porque entre eles mesmos fazem as diferenças de raças, né? Onde que nós vemos a exclusão, principalmente dos párias. Então, há também ideias estanques de discriminação social, né? Dividida em 4 grandes blocos, ou em 3 grandes blocos, porque eles nem consideram o pária fazendo parte dessa estrutura. Tal é a discriminação. E a outra contribuição, que é daqueles povos que geraram o chamado que nós temos hoje de Israel,
né, a grande contribuição vai ser o monoteísmo. E a ideia muito fixa de também não misturar, de tentar buscar sempre o casamento entre os judeus. Há até uma prática judaica muito interessante, que mais importante do que o filho da mãe é o filho do pai. Em outras palavras, eles dão muito valor para quando o pai dá o nome. Porque se o pai dá o nome à criança, é porque ele aceita aquela criança. Em outras palavras, ele está dizendo, eu confio que o filho é meu. Apesar de nós não podemos ter a certeza de 100%, mas há um indicativo do pai judeu de que ele acredita que o filho é dele. Por isso que é ele que dá o nome. No 8º dia, na circuncisão, é o pai que dá o nome. E quando ele dá o nome, ele passa a ter a ideia, que é o mais importante para o judeu, da paternidade legal. Paternidade legal, aí eu estou falando no sentido jurídico, legal, nesse sentido, é mais forte do que a paternidade biológica, ou no caso, a maternidade que viria da mãe. Mas que há sempre desconfiança de qual seria o pai. Né? Mas quando o pai aceita e dá o nome à criança, e quase sempre ele dá um nome baseado na sua tradição, na tradição da sua família, quase sempre o nome dele, ou o nome do pai dele, ou do avô dele, ou de alguém importante da sua árvore genealógica, ele está dizendo, ele tem a nossa mesma raiz, o nosso mesmo sêmen, ele pertence à nossa tradição. É muito significativo que o anjo disse para Zacarias, o pai de João Batista, o precursor de Jesus, que o nome do menino seria João. E Zacarias ficou mudo. Na hora que ele viu o anjo, ele ficou mudo. 8 dias depois, na hora de dar o nome ao menino, levaram para ele uma tabuinha para ele escrever o nome do menino. E ele escreveu João. Todos ficaram, surpresos, porque esse nome não está na estrutura da sua família. Poderia ser bem Zacarias, filho de Zacarias, ou etc. Então ficaram surpresos, mas ele fez valer, colocando ali, registrando, que foi o nome dado pelo anjo. Então ele rompe de alguma forma esse tipo de tradição. Né? E quando ele faz isso, a língua dele se solta e ele volta a falar, como está registrado nos primeiros capítulos, ou precisamente no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Mas, voltando a esta ideia, então esses 4 grandes povos, né, e as suas miscigenações, né, a Europa, a Índia, o Egito e Israel. Esses formam então a 5ª raça. Nós falamos aqui na palestra que nós estamos na formação da 3ª raça, da 6ª raça. Quando constituímos o nosso planeta num mundo de regeneração, que o Emmanuel diz que terá o seu limiar no ano de 2057, mas repare que tem o 3º milênio, isso que a nova civilização do 3º milênio, um dos livros do professor Bertobaldi, repare que ele tem 1 milênio para ser construído, né? Em 1 milênio, quanta coisa acontece. E aí que nós vamos ter um estabelecimento, né, a longo prazo, através de aperfeiçoamento genético e do aperfeiçoamento imenso que já está acontecendo na nossa alimentação, no nossa experiência de conhecimentos ecológicos, que cada vez nós vamos aprendendo mais com a ciência a ter esse cuidado. Né? Nós vemos hoje para todo lado espalhada a academia, a preocupação em construir um corpo mais saudável, uma alimentação mais saudável, e a pensamentos mais engajados, com ideias de uma ciência construtiva. Nós não estamos falando desse painel de lutas, de desavenças que nós temos aqui agora no campo da ecologia, nem da ciência, nem dos pensamentos materialistas e destrutivos. E isso ainda são lutas da 5ª raça. E no momento de transição, as coisas fervem mais, ficam em maior evidência, fica em ebulição. Tá certo? Constituído isso, formaríamos a 6ª raça.
E daí, mais para frente ainda, teríamos a constituição de uma sétima raça, que seria a raça perfeita com relação ao nosso planeta. Não perfeita no sentido da perfeição sideral, mas atingiria a perfeição a nível do material constitutivo do nosso planeta, até onde ele pode chegar por evolução. Por isso que é muito interessante quando a gente vê Nostradamus, e não estamos aqui batendo martelo em nada, também não temos condição nenhuma de bater martelo em coisa nenhuma, mas não estamos apenas assinalando que Nostradamus, ele fala de muitos movimentos geológicos, de muitos movimentos de guerra, de muitas mudanças planetárias, fala precisamente desse período e conta muito bem esse período de mudança agora, de transição planetária, de mundo de regeneração, né? Mas ele só vai falar do fim dos tempos da era planetária quando ele acena o ano de 3.700, 900 e não sei o quê. Então nós temos ainda muita coisa e muito chão para percorrer nessa visão muito interessante das Escrituras de Nostradamus. Quem quiser estudar o capítulo de Nostradamus, que acena sobre esse ponto, entre muitas informações em diversos lugares, mas para ficar nos livros das nossas referências, é o capítulo específico sobre Nostradamus, no livro Profecias, do professor Pedro Moura. Mas muito bem, mas agora nós estamos na quinta raça. E quando nós falamos agora, nós falamos de cerca de 10 mil anos atrás. Repare que Platão já fala do fim da Atlântida, e com o fim da Atlântida, com o surgimento ou da ilha, ele dá o nome que sugere ser Atlântida, com o surgimento dessa quinta raça. Então nós já estamos aí com ela, e se manifestando em alguns pontos do planeta, e agora já constituída, né, há cerca mais ou menos de 10 mil anos de experiência. E formando esses 4 grandes momentos. Evidentemente que nós vamos ter um momento da quinta raça que vem para cá para o Brasil, que são os portugueses, que vêm para cá na navegação. Os portugueses nada mais são do que os fenícios reencarnados. Os fenícios que faziam as grandes navegações. Né? E é muito interessante. A palavra fenício quer dizer vermelho, tinta vermelha. Tinta vermelha. Eles negociavam. Como eles faziam um comércio muito forte de tinta avermelhada, eles ganharam esse nome de fenício, caso vermelho. Tá certo? Eles, com o passar dos séculos, dos milênios, vão construir a nação portuguesa. Por isso que também a nação portuguesa vai ter toda uma ideia de navegação. A civilização da sal, ela utiliza todo o material biológico do passado para constituir uma nova raça, ou uma nova possibilidade de seres, um novo desenvolvimento civilizatório. E aí, nesse caso, podemos afirmar que o Dr. César Bornier, um dos maiores pesquisadores da reencarnação na história universal, quando ele falava que a história se repete porque os personagens são os mesmos. Então os portugueses vão ter toda esta vontade, essa força para navegar, porque eles já eram os grandes navegadores do passado, os fenícios, e com grande comércio. E é interessante. E quando nós chegamos ali na Torre de Belém, em Portugal, e a gente olha no chão da Torre de Belém, a gente vê o mapa dos descobrimentos. É imenso o mapa, né? Que a gente fica andando sobre ele é imenso. E a gente vê que Portugal dominou todos os continentes. Então Portugal no Canadá, Portugal na América do Sul, Portugal na África Ocidental e Oriental, Portugal na Oceania, Portugal na Ásia. Olha a força das navegações que vai partir principalmente da genialidade do infante Dom Henrique.
com a chamada escola de Sagres. Escola de Sagres não tinha uma escola específica, mas a escola no sentido de corrente, onde que ele abria com a sua abertura, filho do rei, um príncipe, filho do rei Dom João, ele como um príncipe, ele abre possibilidades para todo mundo e para pessoas do mundo inteiro poder discutir sobre navegação, sobre os mares, sobre as experiências, né? E ali fez um caudal de ideias, um fervilhar de ideias, onde vieram pessoas da Holanda, de Milão, da Ásia, com pensamentos mais variados da Europa, com matemáticos, com físicos, com astrônomos, com médicos, e formação das mulheres, inclusive das moças, das mulheres que recebiam propostas de casamento ou que com a prostituição ganhavam presente. O que os marinheiros contam, o que eles falam das viagens, o que eles falam do segredo. Com isso tudo formou, podemos dizer, uma evolução de ideias. Isso tudo fermentou para o desenvolvimento. A partir dali, principalmente mais tarde, daquela região, mas no fim ou no sul de Portugal, aonde vai haver o centro que vai ferver essas grandes navegações. Mas é interessante, então, que virá aqui para o Brasil, e depois nós vamos fazer uma palestra específica sobre isso, para localizar o Brasil na história, mas eles virão para cá, inicialmente vai se chamar Ilha de Veracruz, dedicado então a um pensamento religioso, a cruz, mas logo vai trocar-se de nome e tal, popularmente vai ser a terra dos papagaios, pela beleza dos nossos animais, das nossas aves, né? O colorido dela e dos seus cânticos e das suas falas, etc. E já vai imperar o nome comercial. O nome comercial é que vai vigorar, que é o Brasil, por causa do pau que era vendido e que gerava a tinta vermelha. Olha o espelho de volta. E aí vai dominar o vermelho comercial, que é o Brasil. Mas nós vamos ter uma palestra depois, o mais vagar sobre esse assunto. Mas o importante é que o infante Dom Henrique, quando ele vem, ele vai estabelecer algo muito interessante, onde que ele vai unir Portugal a todos esses continentes, aos 4 cantos da terra, podemos dizer assim, porque, como nos fala o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele não é só o anjo de Portugal, o anjo que vai aparecer para os 3 menininhos lá em Portugal, né? Mas, antes de tudo, ele vai aparecer e ele mesmo vai dizer para as crianças lá em 1917 que ele é o anjo de Portugal e elas se surpreendem porque ele não tem asa, porque aí, no caso, é o próprio infante Dom Henrique. É muito interessante que quando a gente chega na casinha da Lúcia e nós vamos ao poço da casa, há uma estátua dos 3 orando diante do anjo. E é impressionante, o anjo sem asa. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele, nada mais, nada menos, é do que o representante das relações sociais do nosso planeta. Então, mais do que o governador especial de Portugal, ele tem uma função de cuidar da relação social do planeta. Por isso, Portugal, aí com as navegações, com a chegada dele, com a reencarnação dele no século XIV e vigorando depois no século XV, todo um período de grandes descobertas, né? E nós vamos ver, então, nesse momento, esse Portugal querendo abarcar a terra toda, por causa da sua representação de ser líder, ou melhor, guia das relações sociais do planeta. Muito bem. Mas nós vimos na palestra passada que desses 4 grandes povos da raça branca, o povo europeu na Europa, o povo indiano na Índia, o povo mestiço do Egito e o povo de Israel, com o monoteísmo e sem cruzamento de cor,
nós vimos que de todos o mais adiantado era egípcio. Diz o Emmanuel que eles já voltaram à sua instância planetária. Deram uma contribuição para a Terra, resgataram e voltaram. Evidentemente ainda existe alguns remanescentes, porque nem todo mundo cantou a música correta, né? E fora que alguns também, pela misericórdia, por amor a todos nós, pediram e concederam para a sua maior evolução uma permanência aqui entre nós, para ainda continuar nos impulsionando a serviço do Cristo e também, evidentemente, a serviço do seu líder espiritual no planeta originário, né? São missionários que permanecem aqui com esse objetivo. E eu disse também, e eu não disse nada porque eu não tenho condição de dizer coisa nenhuma, mas o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos lembra que de todos esses, o povo lá de Capela, a estrela do planeta ligado à estrela Capela, o mais resistente é o que formou Israel, o povo que deu a contribuição muito importante da ideia monoteísta. Apesar de trazer um Deus pessoal, logo um Deus imanente, presente, um Deus pessoa, né? Um Deus que anda, fala, age, né? Interfere, conversa, dita mensagem. Essa contribuição monoteísta de Israel, ela também, apesar dessa grande contribuição, diz o Emmanuel que eles eram o povo, eles formaram, constituíram o povo mais rebelde, de maior dificuldade em termos de resistência, em termos de preconceito, em termos de resistência à ideia da fraternidade, não de capacidade, não de capacidade científica, não de capacidade religiosa, não de capacidade de urbanismo, não de capacidade de arte, não de capacidade da música, não na capacidade das grandes contribuições esotéricas, como a Kabbalah, como a gematria, como o alfabeto hebraico, como tantas e tantas e tantas contribuições, né? Para falar de dois gênios opostos de pensamento judeus no século XX, nós temos Einstein e Freud, um na física, outro na psicologia, né? Todos dois judeus. Nada, então, que desmereça, muito pelo contrário, a genialidade deste povo, como também nós temos geniais em todas as outras raças, entre indianos, entre egípcios e entre indo-europeus. Mas eles eram então os mais rebeldes, os mais resistentes. Basta ver um livro muito significativo de dificuldades psicológicas, de resistência impressionante, quando Freud, como judeu, faz toda uma resistência a Moisés. Ele escreve um dos livros de Freud sobre Moisés, né? Mas aí já é entrar em detalhes demais. O importante é que quando o Cristo então planejou, e sempre havia planejado, desde a entrega lá dos espíritos na primeira raça, antes da formação planetária, já havia sido planejada a vinda do Mestre. Aqui é o nosso planeta. É muito interessante, um dos livros que não divulgamos aqui tão intensamente nas nossas palestras, como o livro de Ramatiz, né? Mas Ramatiz ele fala dos milhões, milhares de anos para o planejamento da vinda do Cristo à Terra. Muito bem. Isso a gente vê também nas Escrituras, né? Desde o primeiro livro de Moisés, lá no capítulo 3, versículo 16, já anunciava que a descendência da mulher, ou melhor, o descendente da mulher, não a mulher em si, mas o descendente dela, quer dizer, o fruto da evolução, por isso que Jesus é o Filho do homem, filho é fruto, o fruto do homem, o fruto da humanidade, o melhor que a humanidade vai produzir é que vai esmigalhar
a serpente, ou melhor, pisar com seu calcanhar o mal, dominar plenamente, totalmente, 100% o mal. Então, é o primeiro grande versículo, pelo menos no seu aspecto exterior, dado os mistérios da escrita judaica, né? No seu aspecto exterior, o primeiro grande versículo a anunciar a destruição do mal através da presença do Espírito mais extraordinário que viria na Terra, né? No caso, o Cristo. Então, o Cristo escolhe para vir em Israel, porque Israel é o mais rebelde, para que ali ele possa dar a sua maior injeção de amor. E ele não nega isso. Inclusive, está isso claro, não precisava o Emmanuel escrever isso de forma ampla no livro A Caminho da Luz. Porque quando a gente olha o capítulo 4 de João, Jesus conversando com a samaritana, está claro na conversa, quando ela pergunta o que é mais importante, cultuar Deus no monte do Gerizim, como os samaritanos faziam, ou nos muros de Jerusalém, como os judeus faziam. E ele fala, então, que no futuro, Deus não seria, no reino de Deus, né, verdadeiramente no futuro, Deus não seria nem cultuado no monte do Gerizim, nem no muro de Israel, porque ele diz, Deus é Espírito e Espírito deve ser adorado. E ele explica, então, que independente disso, ele fala, mas a salvação, olha o versículo, mas a salvação vem dos judeus, porque ele mesmo é a salvação. O nome de Jesus quer dizer a salvação. Quando o anjo deu o nome para ele e José passou a ser o pai legal, independente do pai biológico, né? Quando José deu o nome para ele, Jesus, então passou pela circuncisão no 8º dia. Por isso que diz Paulo de Tarso, ele nasceu sob a lei não é a lei biológica. Os judeus não se preocupavam com isso. Muito interessante, se brigam tanto por causa disso, é uma coisa tão simples. Mas pela lei, a lei da Torá, a palavra no original é Torá, ele nasceu sob a Torá, ou melhor, que a tradução eles colocam como lei. No original está a Torá. Ele nasceu sob a Torá, ou melhor, sob os princípios da Torá, cumprindo tudo que a Torá manda. Entre eles, no 8º dia, José deu o nome. E como José vai dar o nome? Deveria ser bem José, filho de José, dentro das tradições de José. O nome dele é Jesus. E quem deu esse nome? O anjo falou para José, coloca o nome dele de Jesus, porque ele será o Salvador da humanidade, porque a palavra Jesus quer dizer Salvador. Ele mesmo depois vai falar para Zaqueu, que é o nosso Bezerra de Menezes, 13º apóstolo, né? No final, depois, quando ele for batizado, vai ganhar o nome de Matias. Mas quando ele chega na casa de Zaqueu para se hospedar, ele diz, hoje a salvação entrou na sua casa. E as pessoas interpretam que Zaqueu estava sendo salvo ali naquele momento. Não, a salvação entrou na sua casa. Sou eu mesmo entrando na sua casa, né? O Salvador entrando na sua casa. Muito bem. É muito bonita as Escrituras quando a gente olha num olhar, como diz o Paulo, de um olhar volumétrico, num olhar abrangente, de abraçar, sem querer dividir, sem querer romper, muito pelo contrário, mas de abraçar. A fraternidade é o que diz Jesus, meus discípulos serão conhecidos por muitos e amados. Aonde há divisão, não há união, não há esse princípio de unificação. Então, ele é o Salvador. Ele veio com esse objetivo, então, para salvar. Então, ele escolhe o povo judeu. Muito bem. E vai começar, então, a saga, podemos dizer assim, ou como escreveu Bittencourt Sampaio, a epopeia do Evangelho. A história do Evangelho da Terra. Ou a história da Boa Nova. E ela vai ter
então a sua trajetória. E eu disse, aqui, isso é muito importante, que não são, o povo de Israel não é exclusivamente o povo do Estado de Israel, mas aquilo que forma ou que constitui o material biológico para Israel. Então, a circunferência, como a circunferência do povo da Índia não é o estado da Índia, mas aquele ambiente em torno da Índia, como a mesma coisa da Mongólia, como a gente fala da África, a gente tem uma visão muito mais continental. Assim também essa ideia de Israel é muito mais continental. Observe que o Senhor aparece, e a contribuição do Deus pessoal, né? E aí no caso é o Yahvé, que é Jesus, ele vai aparecer para Abraão. A família de Abraão tinha saído de Ur na Caldeia, que é o Iraque. Olha o tamanho do continente de Israel. Olha o material biológico, nós já estamos de Iraque. Ela sai de Ur na Caldeia e vai para Arã, que hoje fica no sul da Turquia. Muito bem. Ali o Senhor vai aparecer para Abraão. Ou Abrão. Era o seu nome. E vai falar algo muito interessante. Em vez de serem povos nômades que ficam andando e vão para cada hora, dependendo do ciclo da natureza, do movimento das estações, para lugares diferentes, com todo o seu grupo, com todo o seu rebanho, com toda a sua riqueza, com as suas propriedades, suas mulheres e escravos, eles deveriam ser um povo fixo. Aí vai constituir a ideia de Estado. Aí o Senhor promete a ele uma terra que jorraria mel, leite, uma terra de fartura. Não deve ser interpretado ao pé da letra, mas uma terra de fartura, com tudo que tem de bom. E o Senhor daria essa terra para ele, para Abraão. E Abraão veio com todos os seus, com o seu rebanho, com a sua mulher, com os seus escravos, veio tudo para um determinado ponto que o Senhor diz, é aqui, a terra da promissão, que é hoje o nosso estado de Israel. E quando ele chega ali, Abraão ainda não tinha filho. E o Senhor diz para ele algo muito interessante. Você deixará de ser Abrão e se chamará Abraão. Aí com essa mudança, significa que você vai ser, como constitui o nome, Abrão, o pai das multidões. O pai de uma grande nação, de uma imensa nação. E de uma imensa nação que você irá constituir, e que essa nação é minha, como eu te dei a terra. Eu estou te dando a terra, então eu também vou te dar uma nação. Você vai ser então o pai das multidões, vai ser uma nação enorme. Aí é uma comparação bíblica, como as estrelas do céu, como as areias da praia, vai ser a quantidade dessa nação. E mais, lá na frente nós vamos entender que maior do que o Estado de Israel vai ser a nova nação, que é a nação cristã. Independente de cor, de raça e tudo, são aqueles que seguem bem os princípios do Evangelho. Vai ser a grande nação do Cristo. Mas isso aí é uma concepção muito lá na frente. Mas que já está embutida aí por essa frase, assim, tão, por essa imagem tão forte, como as areias, né? Como os grãos de areia, assim vai ser a multidão da tua nação. E ele era velho. E Sara era velha, ele tinha 90 anos, Sara 80 e lá vai tantos anos. Então, houve todo um questionamento com relação a isso. Mas Sara então deu a sua serva Agar para que ele tivesse um relacionamento com ela. Evidentemente, olha que interessante,
Agar era propriedade de Sara. Ou melhor, na época ela se chamava Sarai. Sarai quer dizer princesa. Então, ela dá a sua serva para que Abraão fizesse relacionamento sexual com ela e desse descendência, porque ela não conseguia dar descendência para Abraão. E vai nascer Ismael. Biologicamente, Ismael é filho de Agar. Mas como Agar não tem identidade civil, ela é propriedade de Sara, Ismael pertence a Sara. Ora, essa discussão vai ser de 1870, quando em 1871, no dia 8 de setembro, vai ser criada aqui no Brasil a lei do ventre livre. O que é o ventre livre? O filho de escravo é livre ou não? Porque se ele não é livre, se ele é fruto da escrava, a escrava pertence ao senhor de engenho, ou o patrão dela, ou o proprietário dela. O filho dela, a cria dela, não pode ser livre, pertence também ao senhor. Ora, em 1870 ainda vai estar se discutindo isso. Dr. Bezerra de Menezes, principalmente Silva Neto, que vai ser o fundador da primeira revista espírita do Brasil e presidente do grupo espírita Confúcio, o primeiro centro do Rio de Janeiro, vai escrever livros sobre a libertação dos escravos, vai defender muito a causa da libertação dos escravos. Na década de 60, vai escrever livro para inspirar todo o movimento, olha a contribuição dos espíritos, todo o movimento para o ventre livre. Então, naquela época de Abraão, o ventre não era livre, e Ismael pertencia a Sara. Não biologicamente, mas por legal. Maternidade legal. Muito bem. E Abraão, como deu o nome, paternidade legal. Mas é aí que vai surgir um diferencial importante. O Senhor vai aparecer para Abraão e diz assim: não, mas você vai ter um filho com a sua própria mulher. Ela dá uma risadinha na barraca, né? Porque ela já com 80 e tantos anos, não vai ter ela deu um riso, né? Isso é impossível. E o Senhor mostrou que não é impossível. Hoje a gente já vê vovó aí de 60 anos tendo neném, né? Daqui a pouco o caso de Sara não vai ter dificuldade nenhuma. Apesar de você dizer, mas hoje temos toda uma tecnologia, né? Que naquela época não tinha. Sim, mas a espiritualidade tinha. O que a gente esquece é isso. Muito bem. Mas Sara e evidentemente o Senhor diz que ela não deveria fazer isso, e ele sabe o que ele está falando. E ela realmente engravida e nasce Isaac. Isaac nasce e vai ser não só filho legal, mas filho biológico. Paremos aqui e vamos ver que a tradição da mulher sempre foi amar a sua cria. Que a biologia tem muito mais força do que o jurídico. Não é isso? Nós temos 1.500 anos depois, mais ou menos, desse caso de Isaac, filho de Sara, aquela série de julgamento de Salomão, quando duas mães brigavam sobre a maternidade. E ele botou uma mãe de um lado, uma mãe do outro, a criança no meio e mandou puxar. Aquela que venceu, a mãe verdadeira. E a outra puxou com força. E o Salomão deu, falei Salomão, não falei? E o Salomão deu a maternidade para aquela que não puxou. E ele explicou por quê. Porque mãe verdadeira não quer ver o seu filho sofrer. A outra que puxou com força porque não é a mãe verdadeira. Então, estabeleceu que na biologia nós temos a força do afeto, que é um instinto significativo, porque é que dá força para que a cria possa ser amparada e se desenvolver. Muito bem.
a mesma coisa naquela época. Nesta luta entre o legal e o biológico, sobreviveu o biológico. Sara queria muito mais Isaac do que Ismael. E aí tinha algo muito interessante nesse momento. Naquela época, no legal, quem ganhava a herança, hoje a herança é dividida pelos filhos, em pé de igualdade. Até há pouco tempo não era assim, né? Quem é o herdeiro do trono? É o filho, homem, não a mulher, não quem nasceu primeiro, mas aquele que for o homem primeiro, e não o homem segundo, o homem primeiro. Olha que interessante. Naquela época já se concebia isso, que o primogênito que era o herdeiro. E ela pensou assim, pô, mas eu gosto mais do Isaac. O Isaac nasceu do meu ventre. Eu quero que ele seja o herdeiro e não aquele que é minha propriedade, como a mãe dele é minha propriedade, mas que venha a ser o herdeiro. Isso eu não quero. E aí ela cria desavença, dizendo que os meninos brigavam. Havia uma grande diferença entre eles. É lógico que Ismael era muito mais velho, né? Cerca de quase 10 anos mais velho. E então havia essa diferença de idade. Os brincadeiras não podiam ser iguais, os interesses não eram iguais. Mas isso tudo foi colocado em forma da língua, né? Diz o Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que nós temos um músculo extremamente selvagem, extremamente indisciplinado, e um músculo pequenininho e danado. Esse músculo indisciplinado e selvagem é a língua. E ela, então, lá com a maledicência, já lembrou a Solange aqui no início da palestra, a frase do Chico Xavier. Como é que é a frase? Romper a fofoca? Como é que é? É que nós devemos ser o ponto terminal da fofoca. Abraão não conseguiu. E aí ele se deixou levar pela língua da sábia. Cada um tem que guardar a sua língua na boca. Diz Emmanuel que a língua fica embanhada na boca. A boca é como uma bainha da espada, da grande língua. Com a língua a gente destrói a vida dos outros. Com a língua a gente destrói civilizações. Com a língua a gente destrói a gente mesmo. Com a língua a gente faz guerra, calúnias, injúrias. Por isso que a língua tem que ficar embainhada. E existe um monstro da caveira dos dentes para proteger a língua. A parte mais feia que tem da caveira é essa parte aqui do maxilar dos dentes. Vamos mostrar, é um monstro, cuidado, a língua ela destrói. Porque a língua é força criadora. Como é que se chama o Cristo? O Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus. Olha a força da língua como criadora. Né? Então, ela com a língua não usou para instruir, mas usou para discriminar, para censurar, para desvalorizar. E nessa intriga, Abraão mandou Agar e Isaac para fora de casa. E passa a ser o herdeiro, eu falei o Ismael, não, né? O Ismael e Sara para fora de casa, e o herdeiro vai ser o Isaac. E assim ficou constituído desta forma por enquanto. Nós temos Abraão como o pai das multidões, e nós vamos ver que essa multidão aqui é muito maior. Saindo daqui nós temos Ismael. Ismael, que é o nosso anjo Ismael, o protetor do Brasil. E de um outro lado sai um outro bloco, que é o Isaac. O Isaac, que vai ser o herdeiro de Abraão. Agora, nós vamos ver algo muito interessante, porque Isaac, ele vai casar com Rebeca, e Isaac vai casar com Rebeca e vai ter gêmeos. E os gêmeos são Esaú e Jacó. E os gêmeos já não se davam bem na barriga, ou melhor, quando a Bíblia diz isso, que eles já no ventre não se davam bem, está falando da pré-existência da alma, porque não pode existir feto, um feto não querer gostar do outro feto. É porque as entidades
que formavam o feto não eram simpáticas, não é isso? E já colocou-se ali naquele mesmo ventre a Rebeca para que eles pudessem se ajeitar. Eles brigavam, davam pontapé lá dentro deles e tal. O primeiro a botar a mãozinha para fora foi o Jacó, tanto que botaram uma fitinha na mão dele, né? Mas na hora o irmão deu uma pernada na barriga lá e ele voltou para dentro outra vez e o irmão saiu. Primeiro, o outro. Já que a parteira tinha botado a fitinha, saiu o outro sem a fitinha. Então, nasceram os dois meninos. Os dois meninos que nós temos aqui, um que é o Esaú e o outro que é o Jacó. Jacó, né? Jacó. Muito bem. Esses os dois meninos. O primeiro que saiu, aí oficialmente, independente da fitinha, foi o Esaú. E eles já guardavam aquelas características primitivas. Lá quando eu falei para vocês da Atlântida, um grupo mais de coloração vermelha vai formar os nossos índios. Um de coloração clara, adâmica, vai formar o povo europeu, que depois vai se dividir em 4 partes, entre eles a de Israel. Então um sai com a coloração clara, adâmica, é Jacó. O outro sai com uma cor avermelhada, né? Que no caso é o Esaú. Nós estamos vendo aí que essas lutas são primitivas, né? E vem de guerras, de acoplagens, através de costuras, através das civilizações milenares. É isso? Então, os dois nascem e realmente não se dão bem. O Jacó era miãozinho, branquinho, menorzinho. O Esaú era grande, era forte. Evidentemente que o Esaú era o filhinho do papai, era o filho do papai, porque ele era forte, caçador. O Jacó era filho da mãe, no bom sentido, porque ele era mais miãozinho. Muito bem. Estava na hora do Isaac dar a primogenitura. E ele ia dar a primogenitura para o mais velho, para o Esaú. E ele diz, já agora adiantado em idade, que serve. Ele diz, então, para que Esaú fosse caçar, preparar para ele um cozido, né? E dar para ele comer para celebrarem a bênção da primogenitura. Ele ia dar a bênção da primogenitura para o Esaú. Raquel não, Rebeca escuta isso e chama Jacó e diz assim: vem correndo aqui que seu irmão saiu para caçar, o seu pai está cego, nós vamos montar aqui uma estratégia. Você pega o cozido que eu tenho aqui, que mamãe fez. Lá não está escrito que mamãe fez. Isso aí é invenção do palestrante. Mas aí pega esse cozido, né? Feito por mim, e leva para ele. E o seu pai vai dar a bênção para você, porque ele está certo. Mas o seu pai vai querer tirar a prova dos nomes. Na época lá não tinha prova dos nomes. Também é uma colocação minha. Mas ele vai fazer o teste. Então você bota uma pele de animal aqui no seu braço, na hora que o pai vai querer saber se você é peludo ou não, porque Jacó não era peludo, Esaú era, né? E, então você dá esse braço, ele vai passar a mão, vai ver esse pelo, vai comer o guisado ou cozido como foi combinado e vai dar a bênção para você. E depois que ele der a bênção, tchau. Porque agora nós já estamos numa outra coisa, que não é só a primogenitura. A primogenitura é importante, mas depois que se dá a bênção é mais importante. Ou melhor, olha aí, constituído algo novo. Falamos em formação biológica, em formação legal, e agora nós estamos em bênção espiritual. A bênção espiritual é uma espécie de adoção espiritual. Feito essa, estabelecido essa, por isso que tem filhos adotivos, né? E são extremamente
chegados, aproximados, verdadeira bênção na vida de seus pais adotivos, independente do legal, independente do biológico. Inclusive tem casos de adoção dos meninos dos filhos serem extremamente parecidos biologicamente com seus pais, né? E inclusive psicologicamente com seus pais, com mesmas reações, jeitos de falar, trejeitos, etc, etc. Muito bem. Mas existe desavença, também nos biológicos. As desavenças, os desacertos pertencem ainda ao atraso planetário. Tá certo? Somos raças caídas. Então, ele deu a bênção para Jacó. E Jacó passa a ter a primogenitura. É lógico que quando o irmão dele chega, o Esaú, com o Quizá, né, com um animal lá para cozido, a briga aconteceu e Esaú ia matar Jacó. Ele era forte, mas Jacó, já vendo a aproximação dele, fugiu. Se mandou para onde? Lá para Turquia, para as terras do tio, daquela família originária que saiu de lá para constituir Israel, família originária que veio do Iraque e que estava na Turquia. Então ele vai para lá, ficar na casa do tio. Porque ele sabe que ele se afastando de Esaú, ele não só fica com a riqueza, fica com a primogenitura, mas é interessante que com o passar do tempo, as pessoas acabam esquecendo as desavenças, né? O ódio, o rancor, né? Principalmente o homem bruto, o homem da força, ou ele resolve na hora que ele está com raiva, ou com o passar do tempo depois ele vai ficando mais manso. Pelo menos essa foi a estratégia que Jacó utilizou. E ele chegou lá e contou isso para o tio percebeu, informações chegaram lá também hoje, que é o sul da Turquia, dessa desavença, né? Um irmão quer pegar o outro, aquelas coisas todas. Um tio chamado Labão, que não era bobo, né? Não foi passado na conversa, percebeu bem. E a vida ali foi tocando. E Jacó se enamorou de Raquel, quis casar com Raquel. Então Jacó quis casar com a prima. Raquel era linda. E o tio disse tudo bem. Mas o tio, já sabendo que Jacó era esperto, e sempre existe um mais esperto que o outro, o tio estabeleceu o seguinte: leva ela, mas você tem que me dar um dote. E o dote aqui, meu filho, é trabalhar 7 anos para mim. Trabalho duro e pesado. Trabalha para mim, depois de 7 anos tu leva a menina. E ele trabalhou para levar Raquel. E com isso, caridade de ti, né? Mas com isso, ele trabalha, casa com a Raquel e toma muito vinho, fizeram festão. Repare que ele tinha muita condição, o tio também muita condição. Rolou-se a festa levava no mínimo 7 dias. Repare que só Jesus transformou 6 pedras, né, 36 metretas vezes 6, 700, cerca de 700 litros de vinho para a festa de casamento. Então, ali a festa rolou, o vinho rolou e ele foi para a noite de lua de mel. E quando ele foi lá para a noite de núpcias, né, e que ele acorda, ele vê que ele não tinha dormido na barraca com Raquel, e sim com a irmã dela, com a Lia, que era mais velha. E ele vai fazer a reclamação. Evidentemente, ele não lembrava direito, ele só percebeu quando ele acordou que a situação não era a que ele queria, mas não teve jeito. O Labão disse para ele: olha só, presta atenção, não é justo eu casar uma mais nova e a velha ficar aí, com a titia, né? Não é justo isso. E depois vai querer ela. Então você leva essa. Mas eu quero Raquel. Então trabalhe mais 7 anos para vir para você. Assim passa, não levar 2. E ele trabalhou mais 7 anos e casou com 2. Naquela época não havia a monogamia. Até na época do Cristo não havia monogamia. Muito bem.
Ele então casa com Lia e Raquel. E junto com as escravas dela, ele tinha direito e elas cediam também para ele ter relacionamento sexual com as escravas, e o que nascesse das escravas pertencia ou a Lia ou a Raquel, né? Ele foi tendo filho, foi tendo filho, e nasceram as chamadas 12 tribos de Israel. Ele vai ser o Jacó, o criador das chamadas 12 tribos de Israel. É ele que vai surgir. E é dele que vai surgir o nome Israel. O nome Israel vai surgir de Jacó. Ela se chama 12 tribos de Israel, nós deveríamos dizer 12 tribos de Jacó. Mas é porque Israel é o apelido do Jacó. Certa vez um espírito materializado apareceu, ou um anjo, que anjo quer dizer mensageiro, a palavra anjo quer dizer mensageiro, ele era um mensageiro de Deus, ele veio para dar uma notícia. Jacó não concordou e saiu na pancada com ele. O anjo, que era muito mais técnico, de vez de saber Tai Chi Chuan, tecnologias marciais extraordinárias, deu-lhe um golpe no músculo da perna. Jacó caiu e o anjo deixou o seu recado e disse: agora te chamarás Israel, porque lutas com Deus. Não que o anjo fosse Deus, mas como o anjo é um mensageiro de Deus, é como se um presidente mandasse um ministro e você resistisse ao ministro, logo você está resistindo à ordem do presidente. Então é nesse sentido, porque lutas com Deus. Aí surgem então essas 12 tribos. O primeiro filho, vamos colocar assim, o primeiro filho é o Rubens, o segundo filho é o Simeão, o terceiro filho é o Levi, o quarto filho é o Judá, e assim vai, até o último filho, que é o Benjamim. Mas, antes de nascer Benjamim, nós temos um aqui, que é o José. O José. Esses são os chamados 12 filhos de Israel. Na verdade, 13. Mas, para ficar no número esotérico, se fala em 12 tribos. Paulo de Tarso é da tribo de Benjamim. Ele fala isso na carta aos Filipenses. Sou judeu por excelência. Sou filho de judeu, que é de família judaica. Todos os meus descendentes são judeus, né? Eu sou fariseu, e mais do que isso, da tribo de Benjamim. Está no capítulo 3 da carta aos Filipenses de Paulo. Então, essa é a tribo de Benjamim. Mas esses filhos nascem e a herança é de Rubens. Rubens é o mais velho. Mas Rubens tinha uma raiva, e os outros também, do José. Benjamim ainda não tinha nascido, tá? Benjamim é temporal. Do José, porque José era o queridinho do pai. Porque era o mais novinho. Mas imagina, você tem 12 filhos. Imagina o doutor Bezerra, que era mais do que Jacó, tinha 15. Doutor Bezerra, 15 filhos. Imagina a queridinha Consuelo, né? De 1895. Vai nascer em 1895. Mas então ele tinha um ciúme, aquele ciúme que o irmão mais velho tem com os outros, né? Então ele vai, um ciúme combina com os outros irmãos e vem de José para o Egito. Essa que vai ser a história do José do Egito, grande médium, que vai revelar o tal dos sonhos das vacas gordas e vacas magras lá no Egito, e vai acabar sendo uma espécie de primeiro-ministro lá no Egito. Mas eles pegam, vendem o irmão. Mas para eles chegarem para Jacó e dizer: vendemos, pai, vendemos o teu filho querido, eles não tiveram peito. Então eles mataram o animal. Naquela época não tinha exame de DNA. Eles matam o animal. Depois que matam o animal, pegam a roupa do menino, vendem ele por uma caravana de piratas e
pego a roupa dele, boto o sangue do animal e mostro para o pai. Olha, por enquanto que nós estávamos lá na caçada, etc., veio um animal feroz e matou o seu filho. E aí José vai para o Egito, levado, vendido como escravo, tá certo? Um dia José vai revelar o sonho para o faraó no Egito e vai crescer no Egito. Lá em Israel vai ter uma fome muito grande, numa época de seca muito grande, e Israel vai ter que fugir para o Egito. E Jacó com os seus irmãos vão para o Egito. Quando chegam lá, encontram no poder José. E para a história ficar bem interessante, né? José perdoa os filhos e ama o pai Jacó. Quem quiser ler isso em forma de romance, um livro maravilhoso, extraordinário, que é muito chato a gente desencarnar sem esse livro, mas se desencarnar tem talento lá de lá. Tem muita biblioteca melhor do que aqui. O chanceler do Egito, do Conde Rochette, através da médium Vera, que ele já é bispo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O chanceler do Egito é a vida do José do Egito, toda essa saga do José. Muito bem. Ora, quando o pai soube disso, e só vai descobrir isso lá na frente, ele não vai dar a bênção dele para o Rubens. Ele não vai dar a bênção para o Rubens. Então ele tinha de dar a bênção para o Simeão. Mas Simeão, que é o segundo filho dele, e Levi, os dois vão se juntar, com ciúmes da irmã dele, porque tinha um príncipe que era afim da irmã dele, um príncipe dali da localidade. E esse príncipe vai pedir a irmã em casamento. Eles não querem, mas o príncipe vai e faz um acordo com Jacó. E Jacó diz que eles tinham uma tradição, que todo menino, ao nascer no 8º dia, fazia um corte no prepúcio, que é a circuncisão. E se o rei fizesse isso, o príncipe, juntamente com todo o seu povo, que ele daria a filha dele, uma das filhas dele, em casamento a esse príncipe. Como o príncipe era namorado dela e gostava dela, tocou. E aí ele pede para que Jacó, para que Simeão e Levi fossem lá na tribo desse amante e fizessem a circuncisão neles, já grandes, né? 8 dias é uma coisa. E fazer até uma operação de fimose num rapazinho, num homem já adulto, as complicações são maiores. E os dois, como não gostavam dele e tinham ciúmes da irmã, essa saga depois vai aparecer lá na época, 1000 e poucos anos depois, na época do rei Davi. Já havia crime por causa de amor de irmãos e irmãs por causa disso. Mas essa é uma outra história quando chegarmos a Davi. Vão reencarnar e vão continuar com o mesmo vício. Vão ainda ficar na história como os filhos do Papa César Borgia e da Lucrécia Borgia. Repare que César Borgia vai mandar matar os maridos da Lucrécia, porque ele tinha um grande afeto pela sua irmã Lucrécia Borgia. A história se repete porque os personagens são os mesmos. Se vocês quiserem ler essas coisas mais entrelinhas e tal, o nosso livro, O Amor, Muitas Vidas, as reencarnações na história da Revolução Francesa, ditadas por Chico Xavier e César Borgia. Nosso livro da editora, no caso, Novo Ciclo, Um Amor, Muitas Vidas. Mas aí nós vamos ver que o Simeão e o Levi chegam lá para fazer algo que é da lei de Deus. Foi Deus que instituiu esse made in Jeová. Faça uma marca no pênis, porque esse povo que eu estou te dando, Abraão, pai das multidões, esse povo é meu. E para que esse povo seja meu, eu seja o Deus dele, é uma das frases da Bíblia, eu sou o Deus deles, e eles constituem o meu povo, né? Eu quero que tenha essa marca made in Jeová, podemos dizer assim. Faço uma marca no pênis, para que, como do pênis é que saiu o sêmen, eles não entendiam que a mulher também gerava o óvulo e dá a participação, no caso de 23 gametas, eles não tinham esse conhecimento. Então, para eles, era o homem que vinculava a vida.
Então é através do homem que vinculava a vida. Então todos os que nascem, como nascem através do sêmen que sai do pênis, e no pênis tem a marca de Deus, que é a circuncisão, todos que nascem então daquela aliança, repare que a marca do pênis forma uma espécie de aliança, por isso que a aliança, o Velho Testamento, como assim começa, a aliança de Deus com aquele povo, todos lhe pertencem. Por isso que todo mundo que nasce, se é da tribo de Levi, vai ser sacerdote. Se não é, é das outras 11 tribos, ou 12 tribos, né? Todos os outros também pertencem a Deus. E aí, quando com 40 dias, se for menino, ou 80 dias, se for mulher, né? Tem que ser feita uma apresentação no templo. E lá no templo foi que Maria fez, com 40 dias levou o menino. Para apresentar o Senhor, toma, ó, é teu. Mas para levar ele de volta, ela tinha de resgatar ele de Deus. Por isso que tinha de pagar 5 ciclos de prata. Paga e leva ele, é teu, porque ele é meu. Muito interessante essa ideia, apesar de ser assim muito materializada, mas a gente tem que saber ler as coisas com o olhar de que, no fundo, não somos dos nossos pais, nós somos de Deus. Nossos pais são canais, né? E isso dá toda uma largueza depois para se entender uma herança espiritual e muito mais a ideia da reencarnação. Quando não se tem isso estabelecido, fixado, se está de forma rígida, fica muito mais difícil transpor essa barreira e se conceber como os indianos pela metafísica a ideia da reencarnação e do ciclo, o ciclo da vida, o ciclo da reencarnação. Mas o Simeão e o Levi foram então lá para fazer a circuncisão naqueles habitantes. E quando eles chegam lá, eles cortam o pênis, ou melhor, fazem a circuncisão, em vez de fazer uma aliança, faz um anel grande, uma aliança caprichada. E eles perderam muito sangue, ficaram enfraquecidos, né? Muita hemorragia, muita febre, etc. E com eles enfraquecidos, Levi e Simeão, juntamente com os seus comparsas, né, com seus escravos, aproveitando a fragilidade daquela tribo, matou todos eles. Ora, eles usaram o princípio de Deus, que é o da circuncisão, para matar. Quando Jacó soube disso, não deu a bênção para os dois. Então, na ordem, primeiro seria para Rubens: vender o irmão não entra na genealogia. Os outros dois usaram da violência e desrespeitaram o princípio divino, que é a circuncisão, não entra na genealogia. Quem vai entrar vai ser o quarto filho, que é Judá. Judá é que entra na genealogia. Por isso que diz que Jesus é filho de Judá, é da tribo de Judá, é o leão de Judá. Muito bem. Então, agora nós vamos ter, e daqui de Ismael vai ter filhos, e vai ter 12 filhos, 12 filhos, ou que vai construir 12 tribos, que são as tribos dos árabes. Tá certo? E aqui de Judá vai nascer vários outros. Até chegar a Davi, e que de Davi vai nascer Salomão, e aí vai nascer e de Maria nasceu Cristo. Aí nós vamos ver Cristo. Agora, mas olha que coisa interessante, nós já vimos que a Bíblia resiste a algo muito interessante. Vender irmão é demais. Não entra com a genealogia. Olha o aspecto moral. Matar em nome de Deus, no caso, não cumprir a lei da circuncisão, é feio demais, não entra também. Mas os outros tipos de crime, brigas normais, até abuso sexual, apesar de ser uma coisa, não deixar de ser crime, tudo isso é levado em consideração. A genealogia de Jesus está cheia de criminosos.
cheio de crime não. Jacó mesmo Judá vai transar com uma mulher chamada Tamar, vão nascer gêmeos, um deles vai entrar para a genealogia de Jesus, e que ela pertencia a seus filhos. Então, repare, abuso sexual é crime. A Escritura não diz que é crime. Mas você fazer um crime, matar o teu pai, a tua mãe, aí já é algo muito maior. Uma outra coisa, por exemplo, que aí de Davi nasceu, por exemplo, esses que é filho de Tamar, que foi abusada sexualmente por Judá, e assim vai. Até que chega Davi. Por exemplo, de Davi, nós vamos ver que ele vai viver com Bersabá. E ele vai mandar matar o marido de Bersabá, que é Urias, que era um fiel soldado de Israel, para viver com Bersabá. É lógico que o filho dessa primeira relação de Davi com Bersabá vai morrer, vai ser um natimorto, mas depois eles vão continuar juntos. Davi vai se arrepender profundamente, vai fazer um salmo do arrependimento. Existe um salmo muito interessante, um salmo de dor, de arrependimento, em que ele bota cinza em volta dele, para simbolizar tristeza e arrependimento, que é o Salmo 138, né? Em que ele, que era um grande cantor e orador para Deus, ele se arrepende amargamente do crime que ele cometeu. E, muito bem, o Senhor então perdoa, está arrependido, vamos embora, erro todos nós temos, somos um mundo de caído. Se fosse escolher só perfeito, não ia ter genealogia de ninguém, né? Então, vamos tocando, vamos purificando esse processo. Tanto que de de Davi, com Bersabá, nasceu o rei Salomão. E assim vai indo, até que nasceu José e Maria. E de José e Maria veio Jesus. Então, da tribo de Judá, nós temos, inicialmente, através de Levi, nós temos a descendência de Moisés, que é o povo judeu. E da descendência de Judá, nós temos o Cristo. E da descendência de Ismael, fazendo aqui, nós temos, vamos, nós temos Maomé. E aí nós vamos ter o Corão, ou o mundo muçulmano. Depois nós vamos fazer uma palestra aqui só sobre os árabes, e como eles foram constituídos e como o Corão foi constituído. Corão ou Alcorão. O Al é o artigo definido, né? É o Corão. Muito bem. Então, sempre é um artigo. Alquimia, álgebra. Tudo bem? Então, Alcorão. Então, do Corão, nós vamos ter então o mundo muçulmano. Vai formar então os chamados 3 povos dos livros. 3 povos dos livros. Através de Moisés, nós temos o povo judeu, com o livro, a Torá, ou o Antigo Testamento. Através do Cristo, nós temos o povo do Novo Testamento. Não é isso? E através de Maomé, que vem lá do Ismael, nós temos o Corão, que são os muçulmanos. E aí então 3 livros: o Corão, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada um vive para o seu Deus, um para lá, outro para Jeová, outro por Cristo, né? Porque o Cristo é considerado, para alguns cristãos,
para muitos cristãos como Deus, ou enviado de Deus, nós temos aí um dia de culto. No Corão é a sexta-feira. Para os judeus é o sábado. Para os cristãos é o domingo. Domingo de Domine, Senhor. Domine quer dizer Senhor, que era o imperador. Então era o dia que se cultuava o imperador. Aí os cristãos passaram a cultuar o Domine e eles achavam que estavam cultuando o Domine, o imperador. Quando eles estavam cultuando, subjetivamente era o Cristo. Então a transição foi mais forte. Até que um Domine, um senhor chamado Constantino, e nós já estamos no ano então de 325 depois de Cristo, Constantino vai estabelecer a religião cristã como uma das religiões oficiais do Império, e cerca de um século depois passa a ser a única religião do Império. Cai o imperador com a invasão dos árabes, cai o imperador com a invasão dos bárbaros, e aí passa-se não a mais a cultuar o poder civil e apenas se cultuar o poder espiritual representado pelo Papa, ou sumo sacerdote, ou hierofante. Mas o culto, o tal Domine, passa a ser o Senhor. Muito bem, ou melhor, Deus. E aí nós temos o chamado três povos do livro: o povo do muçulmano, que é o mundo árabe, o povo judeu e o povo cristão. É esses três aqui que são os descendentes de Abraão. Mas Paulo de Tarso, ele explica algo muito interessante para a gente fazer um fechamento da nossa palestra. Que para o cristão não tem dia nenhum. No fundo, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Não tem a ideia do domingo. Todo dia é dia nosso. Olha que ele já estava prevendo isso, porque já estava vendo a ideia do movimento naquela época dele para o culto a um determinado dia. Porque ele diz que para o cristão todo dia é dia do Senhor. E na hora que ele estabelece que todo dia é dia do Senhor, e ele deixa de ter um padrão físico fixo para o tempo, ele também acaba com um padrão fixo para uma raça. E ele diz, sim, que todos aqueles que aceitam Cristo, e Deus não faz distinção de pessoas, é como ele explica, todos os que aceitam Cristo, sejam gregos ou judeus, gentios ou circuncisados, incircuncisos, homens ou mulheres. Não faz. Se você aceita Jesus, você é da descendência espiritual de Jesus. Porque Jesus faz com que você, aceitando Ele, olha que interessante, olha a nova circuncisão, o novo tipo de circuncisão, ou a tavinha que o Zacarias escreveu o nome do menino João. Quando você aceita Jesus, evidentemente aqui nós vamos fazer a leitura, aceitar Jesus, aí não é levantar o braço na praça pública e dizer eu aceito Jesus, né? Quando você aceita Jesus sinceramente, através da sua vida, e você já pode dizer que o seu viver é Cristo, nesse exato momento você tem o seu nome escrito no livro dos céus. E quando você tem o seu nome escrito no livro dos céus, é porque você faz parte de uma nova descendência, o seu nome está escrito, você é descendente, você é constituído numa nova genealogia, uma genealogia espiritual, que é a genealogia do Cristo. Então aquele Cristo, que no início da história constitui Abraão, porque ele que constituiu Abraão, e ele dá todos esses povos. Repare que é muito interessante que o Alcorão foi ditado pelo anjo Gabriel, e o mesmo anjo Gabriel é que passou para Maria para nos trazer Jesus. O princípio era o mesmo, o mensageiro do Senhor, né? Então Gabriel, por isso que Gabriel é Gabriel, é moço, varão, é Deus, aquele então que é um moço de Deus, um enviado de Deus para o Cristo,
Quando ele fala para Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque será pai das multidões, e a sua descendência será mais do que os grãos de areia da terra, do mar, né? Então significa que é um povo que não é só restrito aos muçulmanos, aos judeus e aos cristãos, no sentido físico, mas são todos aqueles que, pronunciando o bem de Jesus, tá certo? Vão formar algo muito interessante, que é uma nova civilização, a nova civilização em Cristo, o tal reino de Deus. E aí todos serão constituídos no reino de Deus. Francisco de Assis vai perceber isso. E depois nós vamos ter uma palestra específica sobre a instituição e a constituição, os dois, a instituição franciscana e a constituição, ou a regra franciscana, ou as regras, e vocês vão ver isso que também ele é dividido entre a ordem, as ordens franciscanas, a dos frades, a das clarissas, a dos irmãos leigos que são casados, e agora se fala na quarta ordem. São aqueles que, não pertencendo ao catolicismo, têm profunda admiração por Francisco de Assis, como é, por exemplo, desse que nos fala, que não é, no caso, atualmente católico, mas que tem profundo amor, carinho, respeito, admiração por Francisco de Assis, formando uma quarta ordem. Quer dizer, é independente do grupo, e sim de ideia. É uma constituição de uma genealogia ou de uma árvore genealógica toda de caráter espiritual. Essa é uma leitura mais profunda daquilo que foi instituído por Abraão. Agora a gente nota que todos esses três povos, agora constituídos em livros, muçulmanos, cristãos e judeus, como a desavença, a luta, guerra, cruzada entre eles todos, tá certo? E todos eles pertencem à mesma origem, todos são da mesma família, todos são primos. Cristãos e judeus são irmãos diretos, e os muçulmanos são também primos, descendentes. Aliás, o primeiro filho a primeira filha de Ismael vai casar com o Esaú. É muito interessante o casamento entre primos em outro grau, para mostrar a família árabe judaica que deveria estar nessas bênçãos. Quis trazer esse tema, não só por ser continuação do que falávamos na vez passada, mas porque nessa semana nós vimos o Cristo Redentor iluminado com a bandeira da Palestina. E ali presente no Brasil, onde que daqui partirá o princípio da fraternidade, de coração do mundo, de um grande abraço entre os povos, ali estavam presentes no Cristo iluminado com a bandeira da Palestina, presentes evangélicos, presentes católicos, presentes árabes de correntes diferentes e presentes judeus. Oxalá estejamos realmente nos albores ou na alvorada desta nova civilização